Olá, queridos amigos, queridos alunos, muito bom dia! Seja bem-vindo a essa live, mais uma live fantástica que nós vamos fazer aqui hoje sobre um assunto super interessante, super empolgante, que é como reduzir os custos no inventário para o seu cliente. Então, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, Sheila. Bom dia, Camila. Deixa eu só fixar o nosso tema aqui para que todo mundo saiba do que estamos falando hoje. Rapidinho. Estamos entrando ao vivo também no nosso canal do YouTube. Fixar. Pronto. Agora todo mundo que chegar já vai saber do que a gente está falando. Muito bom dia, seja bem-vindo. Eu me chamo João Henrique Barbosa, para quem não me conhece, sou tabelião em um dos maiores cartórios do Brasil e me dedico a falar exclusivamente para advogados que atuam no direito sucessório, que atuam com inventário, para que possam trabalhar de forma mais simples, de forma mais prática, de forma mais fácil e, consequentemente, receber melhores honorários, maiores honorários e viver da advocacia em inventários. Então, seja muito bem-vindo a essa live, uma live super importante que eu preparei com muito carinho, onde eu vou falar sobre como você pode reduzir os custos do inventário para o seu cliente. E todo mundo sabe que os custos do inventário é um dos maiores desafios que os advogados enfrentam, porque os clientes geralmente têm uma dificuldade de pagamento. Então, muitas vezes, quando ele vem receber aquela herança, ele não está preparado para pagar os custos daquele inventário, seja os honorários, seja os impostos, seja as custas judiciais ou extrajudiciais, vai depender do inventário que você vai fazer. Inevitavelmente, isso é um desafio para o advogado. Fazer com que esse custo do cliente fique o mais baixo possível. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas simples e que, inevitavelmente, você depois pode me cobrar. Se você não estiver assistindo ao vivo essa live, você estiver assistindo esse vídeo depois no YouTube ou no feed do Instagram, você faz um comentário e diz o seguinte: se você encontrar, meu desafio para você é, se você encontrar em algum livro de direito sucessório essas dicas que eu vou dar aqui hoje, eu apago esse vídeo imediatamente e nunca mais eu falo sobre esse assunto. Eu prometo para você que você não vai encontrar em nenhum livro de doutrina nenhuma jurisprudência especificamente falando sobre esse assunto. Você não vai ter orientações exclusivas dedicadas a isso. E são dicas que, inevitavelmente, a gente aprende e aprendeu, na verdade, no dia a dia, na atividade como tabelião no cartório, onde a gente vivencia vários casos todo santo dia de inventário e já passamos por várias dores de cabeça e já passamos por muitas dificuldades nesse aspecto e por isso entendi a dinâmica de como isso iria funcionar e como a gente pode reduzir os custos do inventário para o cliente. Então, se liga aí na dica, anota aí, já pega o papel e a caneta para você anotar e não esquecer como que você vai reduzir os custos do inventário para o seu cliente. Primeira coisa, quais são os custos, né, inevitavelmente, que estão envolvidos no inventário? Basicamente, você tem os honorários do advogado, que são custos para o cliente que, inevitavelmente, devem ser considerados, isso faz diferença para ele. O ITCMD, que não tem jeito de você fugir, que é o Imposto sobre a Herança, então você não vai ter como fugir desse imposto, é um custo obrigatório. E aí você vai ter as custas, seja judicial, se o inventário estiver correndo no judiciário, ou seja, extrajudicial, se estiver correndo, se você optar por fazer num cartório, tá? E aqui eu quero fazer um parênteses. Por que eu decidi, no meu perfil, falar 100% sobre inventário extrajudicial? Primeiro porque, obviamente, é a minha função, eu sou tabelião, então trabalho com inventário extrajudicial, e eu verdadeiramente acredito que o extrajudicial ele é o presente e o futuro da advocacia. Eu não sei de qual estado que você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que existem alguns estados que um inventário consensual, onde não há briga, não há litígio, ele demora às vezes um ano e meio, 2 anos para poder finalizar. Então, eu não consigo visualizar que os advogados tenham o interesse, e os herdeiros também, de viver no judiciário e demorar muito tempo para poder receber a herança. Então, é uma migração que ela está acontecendo de forma um pouco lenta, porque realmente nas faculdades de direito
Ninguém fala sobre o extrajudicial. Você não tem uma matéria na faculdade falando sobre o inventário extrajudicial. Então eu decidi me dedicar a falar sobre o extrajudicial porque eu acredito verdadeiramente que é a tendência para a atuação em inventário. E cada vez mais o judiciário encaminha para o extrajudicial atividades que podem ser realizadas e que antes não podiam ser feitas no extrajudicial, como, por exemplo, o inventário com um menor de idade. Já existem 2 estados da federação, Mato Grosso e Acre, que permitiram que o inventário extrajudicial, mesmo com a existência de menor ou incapaz, possa ser feito no extrajudicial. Basta que haja uma homologação do Ministério Público, uma anuência do Ministério Público naquela minuta da escritura, e é possível fazer o inventário extrajudicial. Então veja que o judiciário cada vez mais encaminha para o extrajudicial a atuação no inventário. E, além disso, na sua grande maioria, pelas porcentagens de inventários que são ajuizados anualmente, que são realizados em cartórios, a gente vê um número expressivo com relação aos inventários que são consensuais. Então, o litigioso, por mais incrível que pareça, ele é a exceção, ele não é a regra. Muita gente fala assim, a herança sempre dá briga, mas não é. Você vai ter, obviamente, alguns desacordos, você vai ter algumas discussões que vão ser mais acaloradas, mas, via de regra, todos os herdeiros estão em busca do consenso, em busca da partilha. Eles querem partilhar e querem receber a parte deles. Então, o objetivo dos herdeiros é um objetivo comum. Então, por que você vai ficar se dedicando ao inventário judicial se o extrajudicial ele é um número maior, há uma possibilidade de você advogar num número maior de causas extrajudiciais do que no judicial. Então, por isso eu me dedico a falar no extrajudicial. Então, as dicas que eu vou trazer aqui hoje para você, elas versam especificamente sobre a atuação no extrajudicial, beleza? Bom, primeira dica de redução de custo no inventário, tá? Diz respeito especificamente ao ITCMD que você vai pagar sobre bens móveis. Pessoal, presta atenção comigo. Veja bem. Você, para recolher o ITCMD, você tem que estudar a lei estadual de onde você vai recolher o imposto, ok? Se você tem imóveis no seu inventário, inevitavelmente você vai recolher o ITCMD no estado onde o imóvel está localizado, ok? Então, se você tem um inventário que você está fazendo em São Paulo, o imóvel está localizado em um município do estado de São Paulo, você vai recolher o ITCMD naquele estado, ok? Mas se o falecido deixou, por exemplo, dinheiro em conta, se o falecido deixou dinheiro em conta, tá? E isso acontece muito. Aqui em Brasília, por exemplo, acontece demais da seguinte situação. O falecido, muitas pessoas vieram para Brasília quando o Rio de Janeiro mudou a capital, saiu do Rio, veio para Brasília. Então eles tinham patrimônio no Rio, construíram patrimônio em Brasília. Então tem patrimônio em 2 estados da federação. Se você tem imóvel em Brasília e no Rio de Janeiro, inevitavelmente você vai recolher o ITCD do imóvel de Brasília no Distrito Federal, e ITCD do imóvel do Rio, você vai recolher no estado do Rio. Mas e os bens móveis? Dinheiro em conta, por exemplo. A gente faz muito inventário de pessoas que têm imóvel no Distrito Federal ou em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, enfim. Muitas pessoas têm casa de campo em outro estado, casa de praia em outro estado. Se liga nessa dica aqui. Os bens móveis, em toda a legislação estadual tributária que você for consultar, a legislação estadual vai se colocar, a Secretaria de Fazenda vai se colocar como competente para recolher o imposto de todo bem móvel que o autor da herança tenha deixado. Então, presta atenção nesse exemplo aqui. Eu dei o exemplo de um inventário onde a pessoa tem imóvel no Rio de Janeiro, imóvel no Distrito Federal e saldo em conta, beleza? Se você declarar esse saldo em conta para o estado do Rio de Janeiro ou para o Distrito Federal, todas as 2 secretarias vão recolher ITCMD sobre esse saldo em conta. Ah, João, mas isso é bitributação. Eu concordo com você que é bitributação. Mas vai entrar com recurso administrativo para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ou para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e dizer para eles que há uma bitributação e pede a devolução do dinheiro. Te garanto que você vai ter uma dificuldade tremenda de receber esse dinheiro de volta. Para quem já teve a experiência de entrar com recurso administrativo na Secretaria de Fazenda, sabe o que eu estou falando. Então você vai ter um desafio enorme de receber esse dinheiro se você tributar nas 2 secretarias. Então isso acontece com muita frequência. O advogado que nunca trabalhou muito com inventários nesse tipo de situação, ele acaba declarando para as 2 secretarias o patrimônio total. Então ele coloca imóveis do Rio, os imóveis
do Distrito Federal para poder ver o Monte Mó e coloca também o saldo em conta discriminando ali. E aí, às vezes, ele aponta dizendo, olha, já recolhi lá no Distrito Federal. E a Receita do Rio não vai querer saber, ela vai recolher o imposto. E se você fizer o inverso do mesmo jeito, já recolheu no Rio, o Distrito Federal vai recolher também, dizendo que na legislação dele, ele é competente para recolher o ITCMD dos bens móveis. Então, primeira dica para você não errar isso e você reduzir os custos do inventário para o seu cliente. Você vai declarar os bens móveis única e exclusivamente no estado que tem a alíquota mais baixa para o seu cliente. Ah, João, como assim? Como é que isso funciona? Então vamos lá para esse exemplo que eu dei para vocês. Tem imóvel no Rio, tem imóvel no DF. Você vai poder fazer declaração, ou melhor, você vai ter que fazer declaração nos dois estados, beleza? Você vai olhar qual é o estado que tem a alíquota mais baixa e você vai declarar os bens móveis neste estado. Então, se o Distrito Federal tem uma alíquota de 4% e o Rio de Janeiro de 6%, por exemplo, você vai declarar os bens móveis no Distrito Federal. Ah, João, então você quer me dizer que no Rio de Janeiro eu não vou declarar isso? Não, você não vai declarar. Presta atenção, você não vai declarar. Se você for consultar a Secretaria de Fazenda do Rio, ela vai dizer que você tem que recolher isso lá, mas não tem. Há aí um conflito de competência das secretarias. E você é advogado especialista, pelo amor de Deus. Se há um conflito de competência, se ambas são competentes para recolher esse imposto, na prática, no dia a dia, o que você vai fazer? Você vai recolher para depois questionar? Não, você não vai recolher, você não vai declarar para uma das duas. E, obviamente, o que você vai fazer? Você vai recolher no estado que há uma alíquota mais baixa. Gente, acredito que eu estou dizendo para vocês. Essa estratégia de tributação, eu já vi inúmeros casos. Lá no cartório, a gente faz a tributação para os advogados, nós temos um setor exclusivo de tributação. A gente já teve situação que, utilizando essa estratégia, a gente conseguiu reduzir em 50 mil o valor do imposto que o herdeiro tinha que pagar. Simplesmente porque a gente fez a declaração do imposto no estado que era mais barato e, obviamente, trouxe um benefício fiscal para o cliente. O advogado ficou feliz da vida e o cliente nem se fala porque reduziu os custos para ele. Então, anote essa dica aí. Você não vai encontrar isso em livro de doutrina nenhuma. Acredite, isso é uma questão prática. E não incorra nesse erro, porque se você declarar para duas secretarias estaduais, as duas vão tributar os bens móveis. Beleza? Bom, segundo ponto, e esse fique atento, ou atenta, que é o mais importante. Isso também não está claro em nenhum livro de doutrina, isso é de vivência prática. E eu quero que você se conscientize disso aqui. Presta atenção no negócio. O Código de Processo Civil, ele traz regras de competência para a tramitação dos inventários judiciais, beleza? Então, se você olhar lá as regras de competência do Código de Processo Civil, ele vai dizer que o inventário, via de regra, tem que tramitar no domicílio do autor da herança, ou seja, o último domicílio, obviamente, quando ele era vivo, perfeito? Então, se você seguir estritamente o que está no Código de Processo Civil, a pessoa morreu em São Paulo, você vai tramitar o inventário dela onde? Em São Paulo. Mas, veja, no inventário extrajudicial, e aí eu quero que você anote isso, no inventário extrajudicial, essa regra de competência ela não existe. Está lá no artigo 1º da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. A escolha do tabelião de notas para lavrar uma escritura de inventário extrajudicial é completamente livre. As partes podem escolher qualquer cartório de notas do Brasil para lavrar o inventário, inclusive fugindo à regra de competência do Código de Processo Civil. Está lá no artigo dizendo que a escolha do tabelião não há vinculação com a regra de competência. O que isso significa? Se você está no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, qualquer que seja, e o falecido morreu, a pessoa morreu no estado da Paraíba, por exemplo. O domicílio dela é lá. Você pode fazer inventário, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o inventário extrajudicial. E muita gente não sabe disso. Por quê? Porque na faculdade nós somos treinados para o processo judicial. Nós estudamos o Código de Processo Civil, ele é focado na atuação judicial. O extrajudicial está em normas espaçadas, como, por exemplo, a Resolução 35, que regula como o inventário extrajudicial tem que funcionar. E o artigo 1º traz isso, essa possibilidade de você fazer um inventário extrajudicial em qualquer estado da federação. Então, eu tenho, por exemplo, clientes no cartório que, por exemplo, eles saem de um estado como Rio, São Paulo,
Eles pegam a procuração de todos os herdeiros, entram no avião, vêm para Brasília, realizam o inventário, resolvem outros problemas aqui, voltam para o estado deles e sabe o que acontece? Eles ainda economizam dinheiro para o cliente dele. Então, pessoal, existem estados que as custas são extremamente altas. Rio de Janeiro, pode colocar aí no Google. Agora, na virada do ano, o teto de emolumentos de uma escritura no Rio de Janeiro, que era de R$ 9.000, passou para 90 mil. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o teto é 1.700. Quando você tem estados, por exemplo, ontem a Renata, que eu estou vendo aí que está acompanhando a nossa live, no estado do Pernambuco, por exemplo, o teto é R$ 8.000, se não me falha a memória, enquanto em Brasília é R$ 1.000. Então você tem condição de escolher o estado onde você quer realizar a escritura de inventário do seu cliente. E veja, existe uma facilidade muito grande hoje de você realizar esses inventários de maneira mais tranquila, né? Você, até antes da pandemia, a gente tinha uma dificuldade que era fazer sempre com a presença da pessoa ou através de procuração. Hoje dá para fazer por meio de uma assinatura digital, que é o e-notariado. Mas fique atento, existe uma regra de competência territorial para se utilizar a assinatura eletrônica, tá? E qual é essa regra de competência? Ou o imóvel, tem que existir algum imóvel no inventário que seja do domicílio do cartório que você está fazendo a escritura. Então, exemplo, para você fazer uma escritura aqui no Distrito Federal e assinar por e-notariado, tem que ter um imóvel aqui no DF, ou um dos herdeiros precisam ter domicílio aqui no DF para a gente fazer por e-notariado. Mas, mesmo você não atendendo essa regra de competência do e-notariado, muitas vezes, e muitos advogados utilizam, por exemplo, a ferramenta da procuração para poder fazer uma escritura em outro estado. Quer ver um caso? Aqui no Distrito Federal, como a gente tem uma tabela que é uma das mais baratas do país, e só fazendo um parênteses, por que ela é uma das mais baratas do Brasil, a nossa regulamentação de custas aqui, ela é feita através de uma lei ordinária federal. Então, ela só pode ser alterada pelo Congresso Federal, pelo Congresso Nacional. E desde 1960, essa lei de custas aqui do DF não sofre nenhuma alteração. Nos estados, quem faz essa alteração é a Assembleia Estadual. Então, geralmente, o tribunal entra em contato com os deputados, faz ali um acordo, enfim, de melhora das custas. Eles fazem um projeto de lei e alteram essa legislação de forma muito mais simples do que a gente aqui no Distrito Federal. Então, por isso que aqui a nossa tabela de custos ela é muito antiga, muito defasada. E a gente tem essas custas mais baratas, acredito eu, mais baratas do Brasil em todos os aspectos. Com relação a escrituras, eu não tenho dúvida, mas existem alguns tipos de atos que ainda tem alguns estados que têm um pouquinho mais barato que o nosso. Mas, inevitavelmente, escritura aqui é o mais barato. E no Distrito Federal, nós temos algumas situações, por exemplo, de advogados que são de outros estados, sabe o que eles fazem? Eles mandam para a gente a documentação, a gente prepara toda a documentação da escritura, eu preparo a minuta da escritura, tudo bonitinho, a partilha do jeito que ele quer, e aí eu chego para ele, olha, tá tudo pronto, imposto recolhido, agora eu preciso que vocês venham para assinar, tendo em vista que o imóvel é de fora de Brasília e os herdeiros são de fora de Brasília. Ah, João, nós não vamos assinar. Sabe o que nós vamos fazer, João? Eu quero que você me manda a minuta da escritura, eu vou pegar uma procuração de todos os herdeiros, e aí a procuração, gente, muita gente pode falar assim, mas o herdeiro não vai querer otorgar a procuração para o advogado, ou para uma outra parte, ou para um outro advogado correspondente para assinar a escritura. Você sabe o que você faz? Você pega o teor da escritura, que já está lá constando qual é a partilha, para quem que vai ser destinado cada bem, como que vai ser feito. Você vai copiar essa minuta da escritura na procuração. Então, imagina, o herdeiro vai dar poderes para o advogado ou para um advogado correspondente para assinar uma escritura pública no cartório X com aquele teor, e exclusivamente com aquele teor. Não vai poder mudar nada. Isso traz um conforto para o cliente. Então, eu tenho clientes advogados, por exemplo, de outros estados, o que eles fazem? Eles mandam para a gente prepara tudo, recolhe o imposto, tudo certinho. Quando está pronto para assinar, ele pega o teor da minuta da escritura, leva todos os herdeiros e ele também vai a um cartório de notas e eles outorgam uma procuração para um advogado correspondente em Brasília para poder assinar a escritura por eles com aquele teor. Olha, autoriza o advogado fulano de tal, outorga poderes para que ele assine a escritura pública no cartório do primeiro ofício de notas de Brasília com o seguinte teor. Isso faz com que todas as partes fiquem super tranquilas, confortáveis em praticar aquele ato com aquela procuração que já consta o teor da escritura, submetem isso para o advogado correspondente aqui e ele vem ao cartório,
comparece no ato e faz a assinatura pelas partes. Pega o traslado, encaminha para o advogado lá no outro estado. Então, simplesmente, inevitavelmente, fica muito mais barato para o advogado fazer, por exemplo, um inventário aqui em Brasília com as custas que são mais incríveis. Pessoal, eu só quero fazer um parênteses aqui para uma presença ilustre, que é da minha querida amiga Maria Júlia Cardoso, a querida Maju, querida amiga, baita mestre em inventários no Brasil, já se tornou uma referência e é uma alegria te ter por aqui nessa live, viu, minha amiga? E olha só, então, se você entendeu isso, saiba que você vai conseguir reduzir absurdamente os custos do inventário para o seu cliente. Eu vou dar um único exemplo, tá? Um único exemplo. Eu não vou falar o estado para que não haja melindre dos cartórios daquele estado. Simplesmente teve um cliente nosso que a escritura dele ficaria no estado que ele ia fazer R$75 mil. A escritura ficaria R$75 mil, ok? Você sabe o que ele fez? Ele pegou procuração de todos os herdeiros, entrou no avião, veio para Brasília, ficou uma semana resolvendo vários outros problemas que ele precisava em Brasília, assinou a escritura, voltou para o estado dele, certo? Aqui em Brasília, a escritura dele no total ficou R$2.500. Veja, ficaria 70 e pouco lá no estado dele, ficou 2.000 e pouco aqui no Distrito Federal. Bom, você sabe o que ele fez diante desse desconto de preço? Ele ainda ganhou dinheiro de honorários. Ele chegou para o cliente dele e falou assim: olha, eu tenho uma solução para reduzir os custos do seu inventário. Em vez de você gastar 75 aqui no nosso estado, eu vou te economizar dinheiro. Só que, como eu tenho a solução para isso, eu quero 10% do que eu vou te economizar. Então, veja, ele recebeu os honorários dele e ainda agregou serviço no trabalho dele, que é: eu tenho uma solução de economia e eu quero uma remuneração por essa solução de economia que eu tenho. Então veja que ele conseguiu ganhar mais honorários simplesmente porque ele sabia que ele podia fazer um inventário em outro estado. Então, se você sabe disso, se você domina isso, essa prática, acredite, isso pode reduzir custos do inventário para o seu cliente e ainda mais, trazer dinheiro para o seu bolso, trazer honorários para você, porque você sabe de uma solução onde você vai economizar dinheiro para o seu cliente. Então, pessoal, grava essa dica aí, anota ela e começa a botar isso em prática. Acredite, você vai ter uma economia muito grande, você vai começar a ter cliente que vai te procurar porque você sabe como resolver e fazer isso de forma prática e principalmente de forma legal. Não há qualquer ilegalidade, você não está ferindo nenhuma regra de competência, você não está ferindo nenhuma norma. Então, para quem chegou agora, já no finalzinho da nossa live, vou só recapitular. Primeira dica: recolhimento do imposto de bens móveis. Se você precisa recolher tributação em 2 estados diferentes, só declare os bens móveis no estado onde a alíquota é mais barata, menor, onde você vai reduzir custo para o seu cliente, porque ambas as secretarias serão competentes. Então você só vai declarar para que tenha alíquota menor, para que você possa, obviamente, recolher o menor número de impostos para o seu cliente. E a segunda dica é: no inventário extrajudicial, a regra de competência para tramitação não existe. Artigo 1º da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. Você pode realizar inventário extrajudicial em qualquer unidade da federação. Então, escolha o estado que é mais barato, que as custas, os emolumentos do cartório são mais em contas. Essa diferença ela pode sair de 70 para R$2.000, ela pode sair de 50 para R$2.000, ela pode sair de 90 mil, como o estado do Rio de Janeiro aumentou agora. Pode jogar no Google. Quando acabar essa live aqui, joga no Google: aumento das custas de emolumentos dos cartórios do estado do Rio de Janeiro. Pulou de 9 mil o teto para 90 mil. Então, inevitavelmente, já existe, inclusive, uma preocupação dos cartórios e dos advogados no Rio de Janeiro, que a atuação não poderá mais ser feita ou ficará muito difícil de se fazer nos cartórios. Então, eles vão ter que migrar para o judiciário, o que demora anos, às vezes, para tramitar um processo no Rio de Janeiro. Não sei se tem alguém aqui que está assistindo essa live ao vivo, que é do Rio de Janeiro, mas depois comenta aí, coloca aí nos comentários se demora ou não demora um processo no Rio de Janeiro. Só para ter uma ideia, eu, quando advoguei num curto espaço de tempo, eu
entrei com um processo que ele demorou 12 anos para terminar. Ele terminou agora, ano passado. E sabe como ele terminou? Ambos herdeiros cansaram de brigar, cansaram de esperar o processo e acabaram entrando num acordo. Um cedeu de um lado, o outro cedeu do outro e chegaram num acordo para poder finalizar a demanda, simplesmente porque o processo do Rio de Janeiro demorava demais. E nada contra o estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Goiás é do mesmo jeito, Minas é do mesmo jeito, todos os estados que são muito grandes, a justiça demora muito. É inevitável, o volume de trabalho é muito grande, servidores é um número reduzido, então o judiciário está abarrotado. Então, se você pode escolher como você vai fazer o inventário do seu cliente, você vai escolher o estado que para ele é mais em conta, que para ele é mais barato. Então, escolha o estado que, inevitavelmente, as custas são mais em conta, faça uma economia para o seu cliente e, às vezes, agregue valor ao seu serviço e, com isso, inclusive, ganhe honorários adicionais que você não tinha previsto no início do inventário. Beleza? Então, se você gostou dessa live, já deixa aí seu coraçãozinho, já curte essa live, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, e eu quero fazer um convite para você. Lá na minha bio, tem um link para você se inscrever para o meu evento que eu vou fazer no dia 2 de fevereiro, às 8 horas, completamente gratuito e online, onde eu vou trazer um passo a passo da atuação em inventário extrajudicial. Espero que você goste. Vai ser um evento super fantástico, eu preparei com muito carinho. Então já corre lá na bio, se inscreve lá no link e eu espero você dia 2 de fevereiro. Já deixa aí seu like, compartilha essa live com quem você conhece, que quer advogar, que advoga na área de inventários, e espero que você tenha gostado da live. Bom, deixa eu ver aqui, só tem uma pergunta. Nesse caso, escolher Brasília, o imposto também é recolhido aí mesmo. Então, o que acontece? Você vai recolher o imposto de imóveis, você vai recolher no estado onde está localizado o imóvel, beleza? Se você tiver bens móveis, você vai poder escolher o estado onde está onde você está fazendo a declaração. Se você está declarando mais de um estado, que tem imóvel num estado ou no outro, você vai recolher o imposto no que for mais barato, beleza? E aqui em Brasília, por exemplo, nós lá no cartório, a gente realiza a tributação da maioria dos estados. Todos os estados que a tributação pode ser online, digital, a gente faz a tributação para o advogado, para o nosso cliente, beleza? Pessoal, então, se você gostou dessa live, deixa o seu curtir aí, compartilha com aquele amigo advogado, amiga advogada que trabalha com inventários. Espero que seja útil para você e te espero na terça-feira, às 7h27, para mais uma live. Toda terça-feira e quinta, toda terça e quinta, às 7h27, eu publico aqui conteúdos que são relevantes e práticos para a sua atuação em inventários. Beleza? Bom dia para vocês, um forte abraço.